Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dor cervical e pilates, como se diferenciar dos demais profissionais. Antes da gente começar, eu quero falar uma coisa para vocês. Tenho certeza que essa aula, ela será o diferencial que você precisa para dar um start aí na sua vida profissional. Por isso eu quero que você fique aqui até o fim, tá? Mas antes de começar, eu quero falar algo bastante importante para você, que vai ajudar você a ver com outros olhos, com a mente mais aberta. Não se trata de ensinar exercícios cervicais, trata-se de fazer com que você tenha um raciocínio clínico, de fazer o que é melhor para o seu paciente frente ao pilates. E esse vai ser o maior diferencial para você. O Viva de Pilates é um caminho estruturado que vai levar você a conquistar esses objetivos. Então, por isso, se você é fisioterapeuta, professor de educação física, estudante dessas áreas, e sente que você estuda, trabalha, se esforça, parece estar estagnado. E muitas vezes a gente vê aquele nosso amigo que estudou menos do que você lá na faculdade, e você olha que hoje ele está melhor do que você. Isso não é culpa sua, isso é a forma como o sistema trabalha. E aí a gente acaba tendo receio, né, daquilo que é o melhor para o nosso aluno, que a gente também não sabe ao certo, vê que outras pessoas que sabiam menos do que você estão melhor do que você, e aí você não sabe se o problema é você ou não. Eu vou ensinar para você da forma correta aqui, e você vai ter facilidade na hora de trabalhar com o Pilates. Então eu quero que você enxergue a sua carreira de uma forma diferente a partir de agora. Então o que eu vou mostrar aqui para você é o diferencial que vai tornar você um profissional valorizado e diferente dos demais. O mercado, ele não prepara a gente para as oportunidades. Pelo contrário, a faculdade lá ensina a gente o básico. Você sai ali da faculdade sendo apenas mais um, né, um profissional comum, que se sujeita a receber pouco, tem pouca valorização profissional, e às vezes a gente fica buscando exatamente ter essa valorização profissional que ela nunca chega. E aí não é a falta de capacidade sua, como eu já mencionei, é falta de entender como se posicionar profissionalmente. Então eu vou contar rapidinho a minha história aqui para vocês. Eu sou filho de pais pobres, meu pai sempre trabalhou em chão de fábrica, a minha mãe era costureira, ainda é costureira até hoje, aos 70 anos de idade, ela ainda prega o botão lá, ela coloca o zíper na calça das pessoas, inclusive a minha própria roupa é ela que acaba consertando também quando há essa necessidade. Não me alongando mais, a faculdade também era um sonho que eu tinha, mas até pela nossa condição financeira já era algo inalcançável. Porém, eu acabei conseguindo realizar a faculdade. Na época, eu me recordo que uma tia emprestou uma parte do dinheiro, o meu avô emprestou para que eu pudesse fazer um curso depois disso. Não foi uma... É até difícil de falar, não foi uma época fácil, né? Eu lembro que após a faculdade ainda fiquei devendo por 10 anos essa faculdade. Então, assim, eu sei que isso é a realidade de muitos, de alguns talvez não, mas é a realidade de muitos, e a gente tem aquele anseio, aquele desejo de arrumar um bom emprego pós a faculdade, e a gente vê que as coisas não são bem assim, né? A gente acaba tendo essa dificuldade. Então eu até cheguei a voltar a trabalhar na telefônica, subindo em escadas, né, nos postes, carregando escadas nas costas, isso depois de formado. Aí foi quando eu acabei conhecendo o Pilates. Nessa época eu já fazia diversos cursos em diversas áreas e não arrumava nada. Aí eu me deparei com o Pilates e comecei a me estruturar dentro do Pilates. Não, é uma questão até difícil para mim de falar, porque você começa a recordar de tudo que aconteceu. Então eu fui me estruturando, estudando de forma minuciosa, entendendo a fundo tudo aquilo, sabe? Cada sentido de cada movimento, cada exercício. Eu ia linkando o exercício com aquilo que eu encontrava nos artigos científicos. Então eu percebi que o sentido não era aprofundar em vários cursos, mas em saber como aplicar de forma correta tudo aquilo que eu já sabia. E aí eu aproveitei, obviamente, que eu já tinha um know-how, experiência com o próprio Pilates, com a fisioterapia esportiva, né, com alta performance, com atletas profissionais e amadores, que eu já trabalhava com futebol e tênis, e eu fui aplicando isso dentro do Pilates. Então eu acabei colhendo bastante resultado depois disso, principalmente por todo esse raciocínio clínico e essa experiência prática que eu adquiri ao longo dos anos. Não foi fácil, foram anos e anos até que eu conseguisse adquirir tudo isso. Então tem aí no mínimo 17, 18 anos dos 20 aí para adquirir tudo isso. E hoje eu vivo isso na prática. Então eu observei, eu prestei atenção no mercado como ele está hoje, e ele não está saturado de bons profissionais, como a maioria fala. Olha, hoje nós estamos saturados de profissionais. Na verdade, nós estamos saturados de profissionais iguais, mas do mesmo. Hoje, para você ter uma ideia, o mercado do Pilates de 2024, 2025, 2026, ele já cresceu quase 300%, dizendo para vocês aqui por volta mesmo de 277%, e mais de 60 mil estúdios. Então você vê, só dentro do Pilates a gente já tem uma demanda alta de profissionais, só que você tem aquela necessidade de ter o diferencial referente aos demais. E é esse diferencial que eu quero mostrar para você hoje. Então todo mundo fala de exercícios lombares, apesar de mesmo assim eu encontrar que falta muita coisa importante, mas é o que todo mundo fala. Ninguém se atreve a falar, por exemplo, de coluna cervical, certo? Você pode procurar que você não vai encontrar nada. E eu vou fazer exatamente o contrário aqui com você agora. Eu vou mostrar pelo mais difícil, que seria a parte cervical, o que a gente tem pouca coisa, ou as pessoas têm a dificuldade de procurar as informações certas no local correto. Então eu vou mostrar para você de forma prática, didática e de fácil entendimento. Então eu vou mostrar a comprovação científica através dos principais artigos, os níveis, né, dessa comprovação científica e como a gente adaptar tudo isso dentro do Pilates. Então o que você vai aprender aqui hoje é a melhor evidência para cervical.
E aí você vai utilizar de forma correta. E quando a gente fala em biomecânica, aí todo mundo fala, biomecânica é super difícil. Você vai entender que biomecânica é fácil. É saber fazer a adaptação correta para o teu aluno. Então você vai ter esse raciocínio clínico. E você vai aprender a evitar também aquilo que você não deve realizar com o teu aluno. E tudo isso de forma prática e fácil. Então eu espero que vocês gostem. E vamos lá para a nossa aula então. Então, falando aqui sobre a dor cervical e pilates, né? Como se diferenciar dos demais profissionais. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho de anatomia para você. Aqui, ó, gostaria de mostrar essa figura aqui para você. Então nós temos ali as nossas duas primeiras vértebras, né? A gente tem aí a vértebra superior ali, que é o atlas, e a vértebra inferior, que é o axis. Então elas têm ali, entre as duas vértebras, são as duas únicas que não têm disco intervertebral, tá? Nós temos a articulação ali e não temos disco intervertebral. E a gente tem aí uma outra particularidade, né? Elas não têm corpo vertebral. Então você pode observar aí, né, que nós temos ali, aqui é o atlas na vista superior e o axis na vista superior. Se você olhar ali na parte superior, ó, dá para você ver ali na minha setinha, fóvea do dente, exatamente ali é a articulação aonde vai o dente do axis. Essa face aqui, onde está escrito face articular, ela vai ali. E depois por trás dela, onde eu estou mostrando aqui com a minha seta, é onde vai o ligamento ali que vai sustentar o dente do axis ali, né, que é o ligamento transverso. Ele é extremamente forte e ele não permite que haja um escorregamento ali, né. Então, vamos dizer assim que o atlas está nessa posição, o dente do axis vem e faz isso aqui, ó. E para ele não escorregar e não ter perigo dele comprimir a nossa medula, então a gente tem esse ligamento que é extremamente forte. Aí gostaria de lembrar para vocês também a face articular. Vou mostrar aqui na próxima figura também, ó. Aqui é onde eu acabei de demonstrar para vocês essa relação entre a primeira e a segunda vértebra. E aí o que eu mencionei, que essas vértebras elas não têm corpo, né? Então, a maioria das vértebras possuem aí corpo vertebral, pedículo, lâmina, né? Processo transverso, processo espinhoso. E aí você vê que eu deixei lá a faceta articular em vermelho. Eu quero falar sobre ela para você, que ela é extremamente importante. E aqui já é uma dica ninja que isso aqui já vai fazer com que você seja diferente de outros profissionais. A hora que você tiver esse entendimento a respeito dessa morfologia das vértebras, você vai perceber o que realmente é importante para você, o que realmente é importante para você transmitir ao seu aluno e saber até onde o teu aluno pode ir. Você vai entender isso aqui mais para frente. E o forame vertebral. Então, ali como diz logo na primeira frase lá, exceto a atlas, possui essas estruturas, tá? Então, exceto a primeira ali. E aqui entra o que eu mencionei para vocês. Vou colocar minha setinha lá, ó. Aqui, ó, a gente vê a nossa faceta articular aqui, ó. Você vê que ela tem uma angulação de 45 graus, e essa angulação aqui é o que permite que a nossa cervical tenha bastante mobilidade, bastante amplitude, seja principalmente aqui, né, na flexo-extensão, e aí o processo uncovertebral que vai na lateral da vértebra, ele é responsável por não permitir que a gente faça um movimento exacerbado. Você percebe que a gente chega até um certo ponto, e ali tem um bloqueio articular, da mesma forma na flexão e extensão. E aí se a gente for pensar nas vértebras torácicas, essa faceta articular, na torácica, ela tem uma outra disposição, tá? Ela é bem verticalizada, assim, né? Próxima de 45 graus. A outra, essa está mais na horizontal, né? E a outra vai estar mais na vertical. E aí, então, elas se complementam dessa forma. E aí, ela não permite que você realize um movimento de extensão. Olha aí um outro achado. Aí você vai lá com o teu aluno e quer que ele realize a extensão da coluna, sendo que não existe amplitude grande, assim, da nossa coluna torácica. Mas eu vou exigir isso do meu aluno. Então é isso que eu falo para vocês. Tomem um pouquinho de cuidado com isso. Isso já vai transformar vocês em professores melhores do que os outros. Aqui onde eu comentei sobre o processo uncovertebral aqui, né, ó, tá aqui, ó, o unco do corpo vertebral. Isso aqui é responsável por não permitir que a gente faça esse movimento de rotação. E aí eu quero mostrar isso para vocês na prática agora. Então vem comigo. Bom, pessoal, e nessa parte então, quero mostrar um pouquinho de forma prática como que acontece os nossos movimentos, né? De flexão, extensão, inclinação lateral-lateral, rotação, né? Quais são as vértebras que são responsáveis pela maior parte de cada movimento, quando que a gente vai utilizar isso lá na nossa parte prática. Então é importante que vocês tenham esse entendimento da morfologia da vértebra, qual o grau de movimento que cada vértebra aqui possui. Isso vai ser um grande diferencial para você. Então vamos mostrar aqui primeiro, estamos aqui nesse primeiro, então ele é aqui a extensão da atlanta occipital, lá na cervical, parte superior. Quero mostrar aqui para vocês, ó, é a primeira articulação, certo? Atlanto-occipital, né? Atlas occipital. Lembrando, ó, nessa vértebra, diferente das demais, e sim também como a vértebra C1, C2, nós não temos o disco intervertebral, como temos na C2, C3, C3, C4, C4, C5 e assim por diante. Ela se diferencia disso. E aí nós estamos mostrando aqui para vocês, então, esse grau de movimento. Aqui do outro lado também, ó, tá?
E aqui dá para você verificar já, ó, o dente de axis aqui também, ó. A articulação que a gente tem com a primeira vértebra dessa segunda vértebra, que é o axis, que tem o dente de axis aqui. E o ligamento que tem por trás aqui, que é um ligamento super importante, e ele acaba protegendo ali, né, o nosso, a nossa medula do escorregamento ali dessa, desse dente do axis, tá? Vou mostrar então os próximos segmentos aqui para você. Então nós mostramos aqui primeiro a extensão. Agora eu quero mostrar para você aqui a flexão, tá? Vamos lá, vamos mudar aqui para lateral. Aqui, ó. Também a flexão. Lembra, ó, o primeiro movimento e o segundo, esses dois movimentos em conjunto, seria o nosso sim. Sabe quando a gente faz aqui, ó? Sim. Principalmente quando eu faço o movimento, levando meu mental lá para trás, ó. É um movimento curto aqui, ó. Aí eu separo todas as vértebras ali, né? Eu travo todas elas e faço somente dessa região, ó. Ó. Jogando o mental lá para trás, ó. É um sim e não curtinho. Na verdade, ele acaba até fazendo um trabalho mais próximo desse movimento aqui, ó, tá? Juntamente com a C2, aí que eu vou ter um grau de movimento maior que eu vou mostrar agora para você. Então vamos lá, fizemos agora a flexão. Vamos primeiro mostrar a rotação, já que a gente está mostrando por segmento, né? Então, ó, observa que a rotação já da atlanto-occipital, ela é uma rotação pequena, tá? Vocês vão observar que a maior rotação é feita da C1 para a C2, é onde tem o maior grau de rotação, que eu vou mostrar logo na sequência para vocês, depois de mostrar a parte da flexão e extensão dessa região, tá? Então já mostrei a rotação, agora eu vou mostrar a flexão para você da atlanto-axial, que é da primeira para a segunda vértebra, tá? Observe que as outras vértebras, elas estão todas travadas, paradas aqui, ó. E esse sim é aquele movimento completo do sim, né? Então o sim não é feito com a C6, C7, C5, tá? Não é esse movimento. O sim é aqui, ó. Quem é responsável por esse movimento é a atlanto-occipital e a atlanto-axial, né? Então é a primeira e a segunda vértebra ali, tá bom? E vou mostrar mais próximo aqui, eu vou dar um zoom aqui para você observar aqui também, né, que aqui nós temos o ligamento zigoapofisário aqui, ó. Não é o disco intervertebral como nós temos a partir da outra vértebra em diante, tá? Olha lá o dente de axis aqui, ó, tá bem à mostra agora, ó. E aqui a gente tem aquele ligamento transverso, se eu não me falha a memória, tá? Que é um ligamento muito forte ali, responsável por manter essa congruência ali, a estabilização do dente do axis. Vou mostrar agora para vocês também a extensão, que também faz parte daquela conjunção, né, do movimento de sim. Vou mostrar lá também, agora sendo a parte de trás que se aproximam, tá? E você observa que a gente não tem processo espinhoso também na vértebra, né? Em nenhuma das duas aqui. Elas são diferentes das demais vértebras. Como eu vou mostrar aqui nas próximas aqui para vocês. Opa, deixa eu ver como que eu levanto aqui, ó. Observa que todas as outras eu tenho um processo espinhoso. Lá eu não tenho, tá? Bom, já mostrei aqui a flexão, a extensão, né? Tá faltando mostrar quem? A rotação da transaxial. Tá? Então, entre a vértebra C1 e C2 é onde eu tenho maior grau de rotação, tá? Observa que não é um movimento da coruja, né? A coruja leva até do lado contrário, porque a morfologia das vértebras dela permite que ela faça aquele movimento. A nossa não permite. Então, olha aqui uma sacada interessante para você. Aí imagina você lá com o teu aluno e você tenta realizar um movimento lá em que ele faça um giro de tronco e você pede um giro cervical para ele e que você tenta que ele vá além do limite. O que vai acontecer com esse teu aluno? Ele pode causar uma lesão. Lembra, ele vai ter um bloqueio articular, porque a morfologia da vértebra não permite que ele realize movimento além daquele limite, tá bom? Ó, essa é uma sacada importante. Vou falar sobre isso agora para vocês quando a gente descer para as outras vértebras aqui, tá? Quando a gente falar agora sobre flexão e extensão total aqui da cervical. Então, aqui agora, ó, a flexão da cervical. Ó. Lembrando que na nossa cervical, nós temos uma lordose cervical, né? E quando eu faço a flexão, eu acabo tendo aí uma retificação da minha cervical, tá? Como dá para ver aqui no final do movimento. Eu vou dar um pause agora, ó, deu pause, ó. Tá vendo, ó? As minhas vértebras, elas se retificam. Então não dá para também querer fazer um movimento muito além disso, porque eu tenho ali o próprio processo transverso, outros ligamentos, músculos, que não vai permitir um movimento além desses, tá?
dar o play aqui de novo, deixar ele rolando. Agora eu vou lá para o movimento de extensão. Aqui, extensão da cervical. E aqui eu quero mostrar outro achado importante para vocês. Vou dar o zoom. Observa aqui, ó, nas minhas facetas, ó, como eu mencionei lá naquela imagem ilustrativa do Nether, antes dessa parte, tem a disposição das nossas facetas articulares. A faceta articular das vértebras cervicais, ela tem essa particularidade que é por volta de 45 graus. Então, ela inicia lá atrás, embaixo, e faz 45 graus. Como se ela viesse de lá de trás e ela alinhasse e fosse sentida aos olhos, tá? E aí, isso permite que eu tenha um grau de movimento maior em relação às outras estruturas, né? Se eu pensar no segmento ali torácico e no segmento lombar, você observa que é menor, tá? Por isso que ele permite esse grau maior de movimento, de flexo-extensão e também de rotação ser maior, tá? Principalmente aqui nesse caso, a flexo-extensão, né? Você observa aqui que entre as articulações aqui, ó, né, ela acaba se aproximando e ela trava ali. Então ela tem um bloqueio articular, tá? Nas facetas aí, tá? Se eu tento executar um movimento além do normal, eu posso causar lesão para o meu aluno, né? E o desgaste nessa articulação vai causando uma artrose apofisária ali, né? Como também é conhecida, que é a artrose facetária. E também em outros segmentos da nossa coluna, nós temos aquele processo oncovertebral, que ele é na lateral ali da vértebra, né? Nessa região aqui da lateral da vértebra. Ele também diminui a amplitude de movimento ali, ele mantém uma confluência da articulação, tá? Como a gente vai trabalhando no dia a dia, ele também vai recebendo muita carga e ali a gente vai tendo um processo de degeneração articular, que aí a gente chama, né, de, de uma artrose oncovertebral, tá? E o que ficou faltando é mostrar aqui para vocês a inclinação e a rotação. Então vamos lá para a inclinação lateral, como eu já mencionei anteriormente, né? Então cada segmento tem o seu grau, né, de mobilidade, seja para flexão, lateral, enfim. Imagina uma pessoa que fez uma artrodese, tá? Seja na lombar ou uma artrodese cervical. Se o meu aluno tem uma artrodese lá, digamos que de C5, C6, C6, C7, você entende que a partir daquele momento ele não vai mais ter aquele movimento? A partir daquele dia, o movimento dele vai ser da C4 para cima, tá? O resto das vértebras, elas estarão fundidas, não terá movimento. Automaticamente, com o tempo, a vértebra C4, ela vai ter algum grau de lesão, tá? Seja ele uma lesão na articulação ali facetária, seja uma lesão de disco intervertebral, né, uma herniação discal, por exemplo, mas isso vai acontecer com o futuro. Por quê? Aquela vértebra vai tentar compensar os movimentos das outras vértebras que ficaram fundidas. Então tem uma vértebra base fundida e a vértebra superior sempre acaba tendo problemas. A vértebra inferior também, tá? Mas é mais a superior. Então aqui vem um outro achado para você. Imagina que você tem aquele teu aluno com uma artrodese e você quer que ele faça um movimento que é inadequado para ele, tá? Que ele aumente aquele movimento, então que ele tente fazer uma rotação além do limite. Você entende que você vai trazer uma consequência pior para ele, ao invés de melhorar a condição do teu aluno? E são essas coisas que vai diferenciar você de outros profissionais, tá? É esse tipo de profissional que os seus alunos, que os pacientes valorizam. É aqueles que conseguem ganhar mais, porque ele tem todo o entendimento do que acontece, tá? E quando você consegue ainda expor isso para o teu aluno, ele vai sentir que ele está em boas mãos. Ali ele fala, pô, estou em boas mãos. O cara sabe o que ele está fazendo. Então, isso vai diferenciar você dos demais, tá bom? Vamos mostrar agora o último aqui, que é o movimento de rotação, que aí é a rotação de todas as vértebras, né? Vou deixar um pouquinho mais inclinado assim, que dá para a gente verificar todas elas, ó, tá? Como eu já mencionei anteriormente, então todos os segmentos ali, cada um tem o seu grau de mobilidade, de movimento, de rotação, nesse caso, e a C1 e C2 têm os maiores graus, que são cerca de 50% de toda a rotação da nossa cabeça, tá? E eu quero mostrar para vocês agora um pouquinho da parte dos músculos profundos, tá bom? Eu queria mostrar essa parte aqui para vocês agora, que também é extremamente importante para nós, tá? Que a gente acaba não dando muita importância. Eu vou dar um zoom aqui, ó, tá? Vamos para a parte posterior e depois a gente vê as outras partes também. Tá? Quando a gente fala em musculatura profunda, tá? Então, eu estou falando lá, por exemplo, de semiespinhal da cabeça, multífidos, os interespinhais, oblíquo superior, posterior, menor, inferior, o longo da cabeça, o longo do pescoço, tá? São musculaturas profundas ali. E elas são importantes para manter a estabilidade, a congruência dessa articulação. Então, muito das dores cervicais que nós temos, ela é causada por fraqueza dessa musculatura. Nós costumamos trabalhar a musculatura mais superficial, tá? E não trabalhamos a musculatura profunda. E aí, dentro do Pilates, aquilo que eu mencionei para vocês, ninguém demonstra, ninguém fala nada, todo mundo fica num pio quando se fala em cervical. Todo mundo demonstra vários exercícios de core, né? Para
como exercício para lombar, né? Porque o core é muito difundido e ninguém fala sobre a nossa cervical. Quem são os músculos do core da nossa cervical, tá? Então eu quero mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Então nós temos algumas musculaturas mais profundas que são extremamente importantes, né? Então nós temos ó, o reto da cabeça, oblíquos, como eu já mencionei para vocês, né? Falei sobre o oblíquo superior, posterior, menor, tá? Temos aqui os multífidos, tá? Meu, multífido é muito importante. Temos os interespinhais, temos aqui ó, os íleos costais, tá? São músculos extremamente importantes, né? O escaleno posterior, são músculos profundos e que nós vamos precisar muito deles, tá? Eu já falei aqui do ilho costal, né? Temos ainda outros músculos profundos também, ó. Vou adicionar mais um pouquinho, ó. Já aumentou agora, ó, longuíssimo do dorso aqui, tá? Serrátil posterior, né? Temos aqui elevador escápula. Cara, elevador escápula é extremamente importante. Eu vou mostrar mais perto um pouquinho, ó. O longuíssimo, ó, o elevador de escápula, tá vendo? Ele tá aqui, ó, nessa borda superior da escápula. É ele que faz o movimento da escápula, principalmente quando a escápula vai fazer esse movimento de rotação para cima, tá? A gente utiliza muito o movimento dessa musculatura. Então, quando ela está tensionada, ela acaba trazendo consequências também aí para a nossa cervical, tá? Entre outros músculos aqui, vamos colocar mais alguns aqui, ó. Semiespinhal, como eu já tinha comentado, né? Vamos colocar mais um pouquinho de músculo. Ó, entrou mais outros aqui, ó, o esternocleidomastoide, né, o esplênio da cabeça. Agora a gente vai começar a ver romboide, serrátil. Vamos diminuir o zoom aqui para mostrar, tá? Ó. Os romboides, aí longuíssimo do dorso, né? Que ele se insere lá embaixo, vem até aqui em cima. Os íleos costais, como já mostrei, infra, supraespinhal, redondo maior e menor, né? Então toda essa musculatura aí faz parte da musculatura profunda. E aí a superficial, que é a que a gente mais trabalha, são essas, né? Então a gente tem aqui o trapézio, né? Então o trapézio ascendente aqui, né? Trapézio médio, trapézio descendente, deltoide, né? No caso aqui, deltoide, opa, volta aqui, deltoide posterior, deltoide médio, deltoide anterior, né? O latíssimo do dorso, que é esse grandão aqui, ó, acaba sendo mais esses que a gente trabalha. E a gente não consegue fazer aquele trabalho minucioso, tá? Principalmente quando a gente fala em pilates. Aí que a pessoa fala, meu, como que eu vou executar esse tipo de movimento? Então, é importante que vocês entenderam toda a parte morfológica, né, das nossas vértebras, saber a questão de movimentação, quantos graus de movimento ele consegue executar, quem é responsável pelo maior grau de movimento, de flexão, extensão e de rotação, que são lá as primeiras vértebras, C1 e C2, né? Isso vai ser importante na hora que a gente chegar lá na prática. Mais uma vez, agora, mostrando a parte de músculo para vocês, quais são os músculos profundos, e vocês vão entender exatamente aquilo que vocês estarem trabalhando quando nós chegarmos lá na parte prática, tá? Então, vamos lá. Bom, e agora que você já entendeu na prática como que funciona, né, a nossa flexão, extensão, rotação, saber da morfologia das vértebras, agora eu quero provar para você quais são os melhores exercícios, mostrando as melhores evidências, tá? E é isso que vai transformar você em um fisioterapeuta melhor, tá? Um fisioterapeuta de referência, um professor de educação física de referência, que sabe aquilo que está fazendo com o seu aluno, com o seu paciente, tá bom? Então vamos lá, ó. O guideline, né? Sobre cervical. Dando um resumo aqui do que é o guideline, né? Ele descreve a prática baseada em evidência, incluindo ali diagnóstico, prognóstico, intervenção e avaliação dos resultados para o distúrbio músculo-esquelético, ou seja, não é só no caso da cervical, isso serve para o corpo todo, tá? Nesse caso, eu estou pegando os guidelines somente da coluna cervical, principalmente para os profissionais da fisioterapia e os profissionais ortopédicos, tá? Só que, aí eu vou dizer para vocês o que eu penso aqui ainda, né? Um complemento pessoal meu, tá? Para os fisioterapeutas, esses guidelines, eles servem como se fosse uma bíblia mesmo da reabilitação, tá? Já para o profissional da educação física, ele é uma abordagem didática para você entender e aprender até onde você pode atuar e até onde você deve recomendar para o seu coleguinha do lado ali, tá? Lembrando que as duas profissões se complementam, né? E é importante, principalmente para o professor de educação física, ele saber como trabalhar a prevenção de forma assertiva, tá? E aí ele vai ter aquele diferencial em relação aos demais, tá? Porque hoje, dentro dos estúdios de Pilates, ainda tem aquele preconceito do professor de educação física em relação ao fisioterapeuta. Então, se você tem todos esses entendimentos, se você sabe como trabalhar com as patologias, você vai quebrar essas objeções, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Então, eu peguei esse primeiro guideline aqui, ele é um guideline alemão, né? Que ele fala sobre a dor cervical não específica, né? E aí ele tem uma definição, que a dor cervical é definida como uma dor percebida, né, que é delimitada ali na região superior da nuca, então ali, né, naquela primeira vértebra ali,
e vai até a região torácica. Olha bem, região torácica, tá? Lembra desse nome. E lateralmente nas inserções dos músculos de trapézio e próximos às articulações, à articulação do ombro, tá? Mais uma vez, peço para você, pense aí, torácica, ombro, tá? Músculos de trapézio, depois eu vou falar disso para vocês lá na frente. E a classificação da dor, né? Em aguda de 0 até 3 semanas, subaguda de 4 a 12 semanas e crônicas acima de 12 semanas aí, tá bom? Então, quais são os tipos de dor cervical, né? Então, nós temos a dor cervical com limitação de mobilidade, né? Que inclui também a amplitude de movimento cervical de forma ativa, né? E aí a gente vai fazer os testes de flexão, rotação, teste de mobilidade cervical, mobilidade torácica, né? Que isso aí você vai entender daqui a pouco, tá bom? Dor no pescoço com comprometimento de coordenação motora, que aí inclui a flexão crânio-caudal, né? Testes de resistências musculares, de flexor de pescoço. Normalmente a gente avalia aí também o limiar de dor, a pressão, né? E a classificação da dor, tá? A dor no pescoço acompanhada de dores de cabeça, ou seja, a cefaleia cervicogênica, que ela é bastante comum. Então ela vai incluir também essa ADM ativa, né? Teste de flexão, de rotação cervical, teste de mobilidade, né, da cervical superior, tá? Lembra quando eu falei para vocês lá da C1 e C2 que elas são muito importantes? Normalmente a dor cervicogênica aí, essa cefaleia cervicogênica, ela está relacionada a essas duas vértebras, tá? E as musculaturas profundas ali. Não só ela, né? Mas principalmente elas, tá bom? E dor cervical com irradiação, né? Que aí a gente inclui os testes neurodinâmicos ali, teste de Spurling, né? O teste de distração, teste de compressão, tá? E para a gente quantificar tudo isso, eu acho que é sempre importante a gente utilizar, então, a escala de EVA também ali, né? E alguma escala psicossomática ali também, tá? Que é bastante importante. Ainda tem a questão da catastrofização da dor nos alunos, principalmente em pacientes crônicos, tá? Então, eu acho que é legal a gente acabar trabalhando dessa forma e na hora da avaliação a gente utilizar desses subterfúgios aí, tá bom? E aí existem algumas subclassificações, né, da cervical, igual acontece com a coluna normal, né? Assim também acontece, por exemplo, que além de tudo isso daqui, a gente tem aquelas bandeiras vermelhas, né? Que são considerados essas que eu coloquei em vermelho aqui, que seriam as fraturas, mielomas, né? Neoplasia, compressões arteriais, que, considerando esse tipo de paciente, nem vai chegar para nós. Dificilmente ele vai chegar lá na nossa clínica, lá no nosso estúdio de Pilates, né? Normalmente a gente vai pegar mais ali os dor no pescoço com limitação de mobilidade, essa dor com a radiculopatia, né? No caso, aqui seria da classificação aqui a número 4, e também essa cefaleia cervicogênica. Então seria 1, 3 e 4, que é o que normalmente nós vamos encontrar dentro dos estúdios, tá? Mas é legal que a gente tenha ali em mente que você pode pegar esses pacientes e saber exatamente aquilo que você vai fazer. E aqui eu vou ensinar para vocês hoje, e eu vou continuar comprovando para vocês com outros artigos científicos. Então aqui, ó, eu trouxe um outro guideline, esse já é um guideline holandês, tá? Que fala sobre o tratamento também da dor cervical não específica, tá bom? Então eles definem a dor cervical aqui como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada à lesão tecidual real ou potencial na região do pescoço, que começa na linha da nuca e vai até nível de escápula. Olha aqui de novo, escápula, tá? Lembra aquela hora quando eu falei de torácica, tá? E aí eles classificam aqui a dor, né? Que ela pode incluir aqui a síndrome do chicote cervical, né? A cefaleia cervicogênica, a síndrome radicular, né? E a dor cervical ela pode ser classificada em 4 aí também, né? Então, no caso, a dor cervical e distúrbios associados, sem nenhum sintoma sugestivo de patologias estruturais, né? Que não vai interferir tanto assim na vida diária desse teu aluno, desse teu paciente. Então, é um aluno, um paciente que nós vamos encontrar lá dentro do nosso estúdio de Pilates, tá? O 2, ausência de sinais e sintomas de patologias graves, mas com uma grande interferência na sua vida diária. Então, é aquele aluno que tem dificuldade de fazer as AVDs, tá? Então, ele tem bastante déficit de mobilidade, de flexão, extensão, sente dor. Normalmente já é um paciente que tem cinesiofobia, medo de realizar os movimentos. Então, esse também será um paciente e um aluno que vai aparecer para nós lá dentro do nosso consultório, dentro do nosso estúdio de Pilates. Tá? O 3, ausência de sinais e sintomas de estrutura grave, mas com presença de sinais neurológicos, né? Diminuição de reflexos tendinosos profundos, fraquezas e déficits sensoriais.
já não é um paciente que a gente vai encontrar com tanta frequência assim. A não ser que seja, de repente, até um paciente teu, já um aluno teu, que teve algum problema, teve uma queda e começa a apresentar esse tipo de sintomas. Mas aí, obviamente, que você já vai separá-lo de lado e vai pedir para ele passar num ortopedista, num neurologista, para saber exatamente o que está acontecendo com ele, tá bom? E o quarto, que eu acho que daí é o grave, né? Que aí é onde entra na mesma classificação daquele guideline anterior que eu passei para vocês, que já tem sintomas estruturais graves, tá? Que não se limitam só à fratura, mas deslocamentos vertebrais, lesões de medula, né, neoplasia, doença sistêmica, incluindo algum tipo de artropatias inflamatórias, tá? E aqui eu peguei um terceiro, e acho que um dos melhores, que é um guideline que eu peguei na JOSPT, né, que é o Journal Orthopedic Sports Physical Therapy, e é um guideline da ACTA, que é da Associação Americana de Fisioterapia, que ele fala que a definição sobre a dor cervical, ela existe uma variação significante entre os guidelines, né? Então isso aí até acaba dificultando aí essa definição e também o método de pesquisa empregado dentro da epidemiologia sobre esse tema, né? Então essa variação limita aí a capacidade de comparar e combinar os dados entre os estudos para chegar a um consenso. Mas eles têm um consenso em comum, que a dor cervical, ela está aumentando em todo o mundo, tanto na população geral quanto em subgrupos específicos. E hoje a gente tem muito essa questão, apesar de haver controvérsia, tá? Existe controvérsia, mas a gente trabalha muito tempo no computador. Se a gente pegar os adolescentes, os jovens e até nós mesmos, muito tempo na frente do celular, então a cabeça arcada à frente, pode ser que isso tenha alguma relação. Ó, em asterisco, tá? Pode ser, porque a literatura ainda tem algumas divergências em relação a isso. E a própria literatura diz que a nossa cervical, ela foi projetada para suportar e sustentar o peso da nossa cabeça e dos movimentos que nós fazemos, tá bom? Então, por isso é bom a gente deixar entre aspas isso. Mas, se isso for comprovado ali na frente, a gente vai ter uma gama de pacientes e de alunos em potencial muito grande, tá? Daqui para frente. E então, o que ele diz aqui nesse guideline, né? Que de 100% da população, de 22% a 70% delas referem alguma dor na região cervical, tá? Cerca de 20% delas refere problemas na região cervical propriamente dita. Já não é só aquele episódio de dor e em algum momento ela cessa. De 20% da população possui problema na cervical. Dentro disso, 54 deles ultrapassam 6 meses. Ou seja, dentro dessa população, 54% deles acabam se tornando pacientes crônicos, tá bom? Dessas lesões. E quando a gente fala em cronicidade, aí eu lembro vocês novamente que já são aqueles alunos que têm dificuldade de se manter numa atividade por dor, né, por medo de executar um movimento, né, pela cinesiofobia, pela catastrofização da dor, tá? Que é algo importante que a gente também tem que trabalhar aí junto aos nossos alunos, aos nossos pacientes. E a prevalência de dor no pescoço, adivinha? Quem tem mais prevalência de dor no pescoço? É exatamente as mulheres, tá? Principalmente próximo aí da 5ª década de vida em diante, tá bom? E aí a história natural da dor, tá? Existe um pouquinho de controvérsia ainda da literatura, mas o que é essa história natural ou curso natural da dor? É aquela dor que você tem e que se você não fizer absolutamente nada, tá? Você não vai buscar nenhum tipo de intervenção e ela melhora sozinha. A gente sabe que na patologias lombares, nós temos uma melhora mais significante em relação a isso do que a cervical, tá? Então, essa história natural da dor na cervical, ela não é tão boa assim, tá? Esse prognóstico não é tão bom assim. É a segunda causa que tem maior afastamento nos Estados Unidos, perdendo somente para a dor lombar. Então você vê que é um grupo em potencial, né? Nós temos muitas pessoas com problemas na cervical. Na Suécia, 18% de todos os problemas de invalidez está relacionado a problemas na região cervical, tá? Então você vê que é um número importante. Imagina que o gasto é muito grande em saúde para essa população, tá bom? E a prevalência e o prognóstico, né? Como eu mencionei anteriormente para vocês, tá? Ela é uma dor crônica ou insidiosa, ela segue um curso clínico que pode ser descrito como recorrente ou episódico, sugerindo que a resolução completa desses sintomas é a exceção e não a regra. Aquilo que eu acabei de falar para vocês sobre o curso natural da doença, tá? Então, a resolução completa desses sintomas, ela é exceção e não é regra, diferente do que acontece com a lombalgia ali, tá? A low back pain, que é a dor na lombar baixa.
tá? Frequência média de melhora geral das pessoas com problema de dor cervical inespecífica é cerca de 47%, ou seja, temos mais de 50% que são pacientes crônicos. Dentro desses 47%, existe uma variação de 37% a 95% deles melhorando em até 6 meses. Então ele praticamente vai para a cronicidade do problema e aí ele acaba acessando, tá? Melhorando dessa condição. E sobre a radiculopatia cervical, pouco se sabe sobre o curso natural dela. Então aí a gente estava falando até o momento da dor inespecífica, né? Então você não sabia qual era a causa. Né? No caso da radiculopatia cervical, você tem então ali uma dor cervical ali que pode ter um comprometimento, né, nervoso ou não, né? Pode ser só uma herniação ali, por exemplo. E aqui eles mostram um estudo com 51 pacientes e eles observaram que 43% dos casos não apresentaram mais sintomas após alguns meses, enquanto que 29 e 27 apresentaram dor leve e incapacitante, respectivamente. Então, 29% apresentaram ainda dores leves, né, após esses episódios, e 27 deles de forma mais incapacitante, tá? Num acompanhamento aí, no follow-up aí de 19 anos, tá bom? Então é bastante tempo de acompanhamento. E em estudos mais recentes desse mesmo autor, ele relata um nível muito baixo de favorecimento do curso natural da dor, com a resolução desses sintomas aí em semanas ou meses. Ou seja, mostrando para nós que tem que ligar o alerta ali. Se a pessoa começa a sentir uma dorzinha cervical, opa, passa 2, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês e meio, 3 meses, esse paciente provavelmente vai ter uma cronicidade dessa patologia aí, ou dessa dor inespecífica, tá? E aí é onde nós vamos entrar entendendo sobre toda aquela morfologia, é onde nós vamos entrar entendendo sobre quais são os melhores exercícios, o que eu posso adaptar para melhorar, ou o que eu posso adaptar para não piorar o meu aluno ali, o meu paciente, principalmente dentro da aula de Pilates, tá bom? E é isso que vai mostrar para o teu aluno o quão você é diferencial em relação aos outros, tá bom? Vocês têm que ter esse entendimento. Eu tenho que ter algo de diferente dos demais. O que vai diferenciar você dos outros é você saber de forma minuciosa aquilo que você pode ou não fazer com o seu paciente. É você conseguir resolver a situação do teu paciente, do teu aluno, tá? Se é um aluno que tem uma cinesiofobia, um medo de realizar o exercício, é você saber os manejos que você precisa para melhorar essa condição e, a partir dali, ele se adaptar aos exercícios e começar a frequentar a academia, frequentar o estúdio de Pilates, e você vai ser parte fundamental nisso. Agora, para isso, você tem que ter todo esse entendimento aí, tá bom? Então, o que a gente vai considerar para um bom ou mau prognóstico? Então, nós levantamos aqui um nível de evidência moderado para alto, tá? Então, a intensidade da dor. Então, obviamente, aquele paciente que tem uma intensidade de dor menor, o prognóstico dele é melhor, né, do que aquele que tem um nível muito alto, até porque eu já falei para você que aquele que tem um nível muito alto de dor, ele tem aquela catastrofização da dor. Para quem não sabe o que é isso, né? Já é aquele paciente que ele, principalmente paciente crônico, que ele já tem tanta dor que ele, tudo que você for falar a respeito para ele sobre aquela dor, por exemplo, se você for querer tratar dele, ele já vai pensar de forma negativa sobre o tratamento. Então, para ele, nada serve, nada será bom para aquela dor que ele tem. E ele ainda tem aquele medo de executar qualquer coisa, tá? Qualquer exercício, ele vai ter medo. Então, é isso que eu quero que vocês entendam e tenham o conhecimento, tá? Tomem um pouquinho de cuidado com isso. Quando perceber que você tem um aluno ali que tem uma intensidade de dor maior, liga o alerta aí, porque esse aluno é aquele que você vai ter que ter um trabalho um pouco mais específico com ele, tá? O nível de incapacidade também, aquilo que eu acabei de falar anteriormente, serve também para a questão dessa incapacidade do meu aluno de fazer as atividades de vida diária, de executar os movimentos, tá bom? A catastrofização da dor, como eu já mencionei para vocês, então quando você observar que o aluno tem uma intensidade de dor muito alta, tem uma incapacidade de realizar as coisas, tá? Automaticamente ele já vai ter aí uma cronicidade, né, dessa lesão, dessa dor, ele vai ser um paciente que talvez necessite não só que você tenha o manejo da dor com ele, mas também que ele possa fazer uma terapia comportamental, tá? Talvez seja bem importante ele participar aí, juntamente à sua atividade como profissional na área da saúde, também junto com ou um psicólogo, né, para fazer a TCC com ele, ou às vezes até a ajuda de um psiquiatra na questão de medicação mesmo, para poder ajudar ele a desmistificar tudo isso, tá bom? E um sintoma de estresse pós-traumático, isso apenas para aqueles casos que têm um início traumático, certo?
Então agora uma parte importante, ó, é isso aqui que vai diferenciar vocês e vai transformar vocês de um profissional comum para um profissional de outro nível, tá? Que é esse entendimento de saber o que a gente deve fazer ou não. E ó, e aqui eu vou mostrar para vocês e eu quero enfatizar quando a gente fala ali de torácica, tá? Todo momento. Olha lá, ó, tratamento, dor aguda. Para pacientes com dor aguda e déficit de mobilidade, nós devemos trabalhar a manipulação torácica, eu diria até que não só a manipulação, mas a mobilização. Eu, particularmente, gosto mais da mobilização, principalmente quando a gente fala em região cervical, tá? Na torácica ainda ok. Eu aqui ainda faria mobilização e manipulação, os dois, tá? Na cervical, só mobilização. Já é mais do que suficiente, tá? Programa de exercícios de amplitude de movimento cervical e exercícios de alongamento e fortalecimento escapulotorácicos e de membros superiores. Ele melhora a adesão ao programa. Então, aquele aluno que tem a catastrofização à dor, se a gente faz todo esse trabalho com ele, a adesão à atividade física é maior. Ou seja, aquele teu aluno que vai lá no estúdio, fica por um mês ali com você, faz 4, 5, 6 aulas, sente que, cara, toda vez que eu faço aula só piora as minhas dores, eu vou cancelar. Você perdeu o aluno, perdeu o dinheiro. Se você consegue ter esse manejo e saber exatamente aquilo que o teu aluno necessita, a tendência é que ele melhore essa adesão à atividade física e ele vai continuar com você. Percebeu que aqui você já se transformou num profissional melhor do que a maioria dos profissionais? Tá? Dor subaguda, tá? E déficit de mobilidade. Devemos prescrever o quê? Exercícios de resistência para o pescoço e cintura escapular. Olha, que aqui, ó, seja agudo ou subagudo, novamente a gente está falando da região torácica, né? Estamos falando da parte da cintura escapular também. Lembrando que a gente tem o elevador da escápula, né? Que ele se insere aqui em cima e vai até a escápula. Então ele também pode estar trazendo alguma dor, alguma coisa ali para a tua cervical, tá? Manipulação torácica e manipulação ou mobilização cervical. Aquilo que eu mencionei para vocês anteriormente, né? Que eu, particularmente, quando é cervical, eu prefiro trabalhar mais com a mobilização, tá bom? A dor crônica, já nós devemos trabalhar de uma forma mais multimodal, né? Aquilo que eu já mencionei anteriormente. Então a gente vai trabalhar a manipulação torácica, tá vendo? Entra de novo a manipulação e a mobilização ou manipulação cervical, tá? Exercícios mistos, que peguem tanto a região cervical como escapulotorácica, tá? Exercícios neuromusculares ali, né, com coordenação motora, propriocepção, treinamento postural, certo? Alongamento, fortalecimento, treinamento de resistência, condicionamento aeróbio, isso também é importante. Então é bom que, se o teu aluno faz pilates com você, ou você está tratando dele dentro até da academia, é bom que ele vá fazer um exercício aeróbio também, isso melhora as condições dele, ajuda ele a ter a mais adesão às atividades físicas, tá? E os elementos cognitivo-afetivos, que aí entra, por exemplo, aquela TCC que eu mencionei a você anteriormente, tá bom? E o agulhamento a seco e a laser eu deixei em vermelho, porque eu vou mostrar para vocês que existe uma controvérsia aí entre a literatura em relação a isso, tá? Então, para dor cervical crônica acompanhada de cefaleia, o que nós devemos fazer? Né? Olha lá, manipulação e mobilização cervical e combinada com exercícios de alongamento, fortalecimento e resistência de cintura escapular e do pescoço. Vocês percebem que em todas elas está falando para a gente trabalhar musculatura da cervical e também musculatura da nossa torácica alta, incluindo ali as escápulas, e alguns artigos mostram até para a gente fazer um trabalho de ombro, tá? Tudo associado. Então isso vai melhorar. Quando está acompanhado mais a cefaleia, normalmente essas dores maiores estão mais ali na região entre C3, C2, C1 ali em diante, tá? Mas isso não quer dizer que você não vai realizar essas outras coisas também, tá? E dor na região do pescoço com irradiação, que é a radiculopatia, por exemplo, né? A mobilização do membro superior, que são técnicas neurais para reduzir a dor e a incapacidade do paciente, né? Trabalhar a tração cervical de forma intermitente. Normalmente, quando a gente faz a compressão, é onde ele vai sentir aquela raiz nervosa, dando aquele pinçamento. E quando a gente trabalha a tração, há um alívio daquele sintoma, tá bom? Combinação com terapia manual e exercício de fortalecimento para reduzir a dor e incapacidade desses pacientes, tá? Relacionados tanto à dor na região cervical, como na região do braço ali, né? Relacionado ao pescoço ali, por conta daquela irradiação. Certo? E aí o uso do laser e o colar cervical, para esses pacientes, eles têm um nível C de evidência. Então, a evidência é muito ruim, tá? O que a gente tem, o maior padrão ali, padrão ouro, padrão A, padrão B, nível A e nível B, foi isso que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Então, aquela controvérsia entre as diretrizes que eu mencionei para vocês, tá?
O uso do laser e o agulhamento a seco, na recomendação holandesa, ela não existe, tá? Não tem. E em outras, a evidência dela é uma evidência mais baixa também, tá bom? Agora, o que elas têm em comum? Todas elas abordam terapia manual, exercícios, tratamento multimodais, né? Que é aquilo que a gente vai trabalhar como um todo, o meu paciente ali, né? Toda a região cervical, com fortalecimento, mobilização, trabalhos né, FNPs que a gente pode trabalhar, a terapia cognitiva, né, comportamental, a TCC, que a gente vai trabalhar a educação em dor com esse aluno, né, tentar desmistificar aquela cinesiofobia e a catastrofização à dor. Então, tudo isso é mencionado em todas as diretrizes. E aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, cadê minha setinha aqui, ó, a minha setinha, mostrando aqui, ó, que o tratamento, seja ele agudo ou crônico, ó, entra exatamente o que eu acabei de mencionar para vocês. Atividade, opa, sumiu minha setinha, atividade física, exercícios terapêuticos, ó, tá vendo? Ó? Educação do paciente, aí claro que tem outras coisas também, mas o nível de evidência vai caindo, tá? Acupuntura, técnicas de relaxamento também é algo que pode ajudar bastante, frio, né, manipulação, mobilização, vamos lá no agudo, ó. Atividade física, ó, educação do paciente, exercícios terapêuticos, técnicas de relaxamento, frio, manipulação, percebem? Que todas elas incluem as mesmas coisas. Tá? E aí eu falo para vocês, não tratem só da cervical. Lembrem-se de trabalhar essa região torácica alta, tá? A região das escápulas, muito importante também quando a gente tem dor na região cervical. E vice-versa também acontece, tá bom? Aqui, ó, uma meta-análise que eu trago para vocês aqui, tá? Uma dor cervical crônica, cefaleia cervicogênica e radiculopatia. O que eles recomendam para nós? Nessa daqui também? Exercício. Assim como todas as outras que eu mostrei para vocês, essa meta-análise, ela mostra para nós que nós devemos trabalhar com exercícios. Então esquece aquela coisa do paciente ficar tomando medicação, do paciente trabalhar lá dentro da fisioterapia com laser, com ultrassom. O que vai melhorar o teu paciente é exercício, tá bom? Então as pesquisas mostram aí que o uso do exercício para fortalecimento e a região servo-escapulohumeral, olha lá, tudo aquilo que eu falei para vocês, tá? E também do ombro, é benéfico na redução da dor e na melhora da função, tá? Não se esqueçam, então, se vocês querem ter um diferencial em relação aos demais, vocês têm que entender de forma minuciosa essas coisas, tá? E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Agora, você já imaginou, ó, vocês estão aprendendo isso aqui comigo, relacionado apenas à dor cervical inespecífica. Agora, imagina você aprender isso na dor inespecífica da cervical, aprender isso em patologias torácicas, aprender isso para lombar, aprender isso para as patologias de ombro, tudo de forma minuciosa. Você entende aonde você vai chegar com tudo isso? Tá? Por isso que eu falo que é importante que vocês tenham esse conhecimento para vocês não continuarem sendo profissionais mais do mesmo, para que vocês tenham esse diferencial e que vocês sejam valorizados no mercado, não só financeiramente, mas aquele teu aluno, aquele teu paciente que fala, não, eu quero fazer o tratamento com ele. Tá? Eu posso falar para vocês uma experiência própria, que eu falo para os meus pacientes, para os meus alunos, que é gostoso de ouvir isso, mas ao mesmo tempo traz uma responsabilidade maior. Um exemplo, né? Eu dou aula para muita gente dentro do Pilates. Tá? O dia que eu falto por algum problema, fiquei doente, alguém vai me substituir, a maioria não vai, porque ele não quer perder a aula que é comigo, de tanto que ele confia no meu trabalho. Tá? E isso eu tenho certeza que vai acontecer com você também, tá bom? Mas, continuando aqui, ó. E aí aqui eu quero mostrar para você, ó, né, nesse gráfico, não vou me atentar muito para explicar para vocês como é que funciona isso daqui, ó, esse forest plot aqui, ó, mas aqui nós temos o nosso diamante mostrando aqui, ó, na minha seta, ó, favorecimento ao tratamento contra o favorecimento ao grupo controle, ó, dos dois artigos que tem aqui, do Rendant e do Trott, né, mostrando que, apesar de ter tocado na linha de base aqui, o diamante está favorável ao tratamento, tá? Que são exercícios terapêuticos versus grupo controle. Mais uma vez, provando para vocês, por A mais B, por C, D, E, F, G, até Y, Z. Eu estou provando para vocês o que a gente deve fazer com os nossos alunos e nossos pacientes. Nesse outro, a mesma coisa, ó. Temos 3 artigos aqui. Também toca a linha de base, mas o nosso diamante também está favorável ao grupo tratamento, né, que é um trabalho de escápulo torácica ali, tá? E de alongamento versus grupo controle. E aí o desfecho ali é em dor, tá? No anterior também o desfecho é em dor. Veja aqui novamente que eu estou provando e comprovando para vocês a eficácia de tudo isso. Aqui um outro trabalho, tá? É um trabalho randomizado, né? Que mostra aqui para nós a mobilização torácica associada à parte cervical versus
só a parte cervical. Olha aquilo que eu venho comentando com vocês desde o início lá. Ó, a combinação da mobilização da coluna torácica superior, ó, torácica, mais os exercícios de mobilidade, demonstrou melhores resultados a curto prazo em relação à amplitude de movimento cervical, né, de flexão, extensão e inclusive a dor, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, em comparação à mobilização da coluna cervical e estabilização em indivíduos com a cabeça protrusa à frente, tá? Então aqui, ó, eu já estou comprovando novamente para vocês. Aqui eles pegaram dois grupos. Um grupo fez só o trabalho para cervical, o outro grupo fez um trabalho de cervical mais torácica alta. E o grupo com torácica alta teve um desfecho melhor em dor e a curto prazo, né? E pensando também na amplitude de movimento da minha cervical, tá bom? E resumo final, né? Então, nos indivíduos com dor cervical, o que nós devemos sempre trabalhar? A cervical, mais a torácica e também os ombros, tá? Olha que sacada aí, muito boa para vocês. Eu sei que a maioria aqui não sabia disso, tá? A gente não encontra muito disso. A maioria das pessoas falam mais da lombar, porque a lombar é mais fácil para você procurar e saber o que é o bom para a lombar ou não, tá bom? Então nós estamos aqui porque nós queremos trabalhar com o quê? Em relação a tudo isso que eu falei, através do Pilates, certo? E aqui eu vou demonstrar para vocês, a partir de agora, quais são alguns exercícios que nós podemos fazer ali dentro do Pilates. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou demonstrando alguns exercícios, não quer dizer que você tenha que fazer somente esses exercícios. Aqui é uma demonstração, tá? Então eu estou pegando alguns ali, eu tenho uma gama de exercícios muito maiores do que esses que eu vou mostrar para vocês, mas aqui são exercícios sugestivos aí para você já dar aí, logo que você terminar de fazer essa aula aqui, já poder dar para o teu aluno, tá bom? E aí eu quero que você entenda o quão importante é isso na sua vida, para você poder ser um profissional melhor, entender essas nuances. Então eu mostrei lá atrás para vocês, desde o início, o que era o mais importante de tudo. Vocês tinham que compreender, né, sobre as facetas articulares, né, saber sobre a morfologia da vértebra, saber quais são os músculos que estão envolvidos, entender o que eu tenho que trabalhar. Pô, eu tenho dor na cervical, mas agora eu já entendi que não é só na cervical que eu vou trabalhar. Eu também devo trabalhar a torácica, né, toda aquela região escapulomeral, né, também devo trabalhar. Olha que gatilho importante para você aí, tá? E isso vai servir também para outros grupos musculares, para outras partes do nosso corpo, tá? Seja coluna lombar, seja quadril, seja joelho, né, seja tornozelo, ombro, tá? Complexo de ombro. A gente tem muita coisa importante assim também, no mesmo nível disso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, se vocês querem ter esse diferencial, aquilo que eu falei para vocês, o Viva de Pilates é o diferencial que você tanto necessita. Agora, o que eu quero fazer? Eu vou mostrar os exercícios aqui para vocês, então são sugestões de exercícios, tá? Não quer dizer que você tem que trabalhar somente esses exercícios. Acabei fazendo uma gravação lá dentro do meu estúdio, entre uma aula e outra, então eu gravei rapidinho e eu vou comentar em cima aqui para vocês, tá? Então, olha lá, ó, nesse primeiro exercício, ó, eu estou trabalhando principalmente a primeira e segunda vértebra ali, tá? Então, olha lá, estou mostrando agora, ó, do mental, ó, tá? Trabalhando aquele movimento de sim ou não, né? De flexão e extensão somente das duas primeiras. Tem gente que utiliza também o stabilizer, né? Atrás. E aí você pode fazer também com alguma outra coisa. Aí eu coloquei ali uma espuminha por trás, ó, para que eu pudesse forçar essa espuma. Tá? Isso aqui já ajuda, por exemplo, aquelas pessoas que têm dor de cabeça cervicogênica, tá? Ele já melhora essa dor. Aqui um segundo exercício. A nossa ideia aqui é já começar a trabalhar a questão das escápulas, né? Principalmente aí o manguito rotador, tá? Lembrando que, ó, outra sacada para vocês, deixa eu dar um pause. Pode eu voltar aqui. Lembrando vocês aqui que é muito importante. Deixa eu só voltar aqui, pessoal, que travou. É muito importante que você entenda que quando a gente faz o movimento da rotação lateral, você não pode encostar o cotovelo na linha axilar média, senão você pode comprometer tendão aqui no ombro, tá? Não vou me estender sobre isso, porque eu falo isso em outras oportunidades, principalmente lá no Viva de Pilates, tá bom? Mas para que você tenha um entendimento que é legal que você deixe um espaço ali, beleza? Aqui estou demonstrando novamente, pela forma que está aqui, não está nem aparecendo para eu poder adiantar ou não aqui o vídeo. Então a gente vai... aqui, ó, apareceu agora. Então aquilo que eu mostrei para vocês, né, anteriormente, tá? Que você pode realizar ali. Aqui eu estou fazendo com Teratubby, mas dá para você fazer de outra forma. Aqui, ó, você pode colocar a bola e forçar um pouquinho esse movimento de rotação de um lado para o outro, né? E depois no final
eu demonstro também para você aqui como você fazer aquele trabalho da cervical também, utilizando principalmente C1 e C2, tá? Mas ao invés de você fazer ele aqui, você fazer ele com a bola, tá? Fazendo esse movimento aqui, até um pouquinho de, ó, tô dando até um zoom para facilitar para vocês aqui, ó, que seria o movimento do sim ou não, do sim aqui, né? Tá? E aí mostrando aqui também para você, tá? Um exercício para as escápulas, né? Onde eu faço a retração das escápulas e a protração das escápulas, e já associo também com a torácica agora no andamento aqui do exercício, tá? Acaba fazendo a mobilização total ali. Lembrando que são sugestões de exercícios para vocês. Vamos para o próximo aqui, né? Aí já deitado. E aí eu elevo só um pouquinho da minha cervical e da minha torácica alta, e ali eu sustento, né, trabalhando em isometria ali, para a gente manter a estabilização da nossa coluna cervical ali e um pouquinho da torácica alta também. E aí relaxa novamente embaixo. Tá? Sobe, sustenta, 10, 20 segundos, conforme meu aluno vai progredindo, eu vou aumentando também o tempo para ele. Tá? Já nesse exercício, eu já faço um trabalho também das escápulas, e aí eu vou mostrar aí 3, 4 formas de realizar esse exercício. Fazendo esse movimento aí também, a gente cola a escápula no gradil costal, né? Para quem tem as escápulas aladas aí, é um exercício bastante importante também, tá? Mostrando uma outra variação aí para você. Essa hora estava quase chegando um aluno meu ali, eu tive até que interromper a gravação e depois continuar novamente. Você vê que ali é onde o pessoal passa atrás ali, tá? Passa bastante gente atrás. Aí agora, com um peso nas mãos, tá? Tô fazendo com uma bolinha ali, aquela bolinha tem 1 kg de cada lado. Fica um exercício extremamente pesado. Então esse já vai ser para aquele teu aluno que já passou por todo o processo ali, ele já não tem mais dor, e ele já é um aluno que está mais no processo, na fase final ali do seu tratamento ali, tá bom? Ou da manutenção, né? Aquele aluno que acaba ficando com você no Pilates, fazendo uma manutenção periódica ali. Uma outra forma aqui de executar os exercícios com o elástico também, tá? Então, mostrando ali aquela variação, que trabalham bastante os romboides também, né? Colocando uma variação da amplitude de movimento ali, ó. Esse outro bastante importante, trabalhem bastante esse exercício, tá? É bem legal de fazer. E observa lá na frente também, ó, lá o nariz, ó, tá vendo? Ele não encosta. Então eu estou mantendo toda a minha cervical estabilizada para realizar os movimentos da escápula ali, tá bom? E da torácica alta. Ó, um próximo exercício também fazendo uma variação, né, utilizando ali o roll down. E aí eu acabo executando ele também na parte de trás, aí ele já não tem aquela carga, dá para você iniciar dessa forma e depois você coloca a carga para o teu aluno, tá? Como eu fiz aquela hora com os elásticos e também com a bolinha. Observa que aqui também, ó, cervical, eleva um pouquinho, tá? Então fica um trabalho bem legal aí para o teu aluno. Então dá para a gente fazer exercícios deitado, em decúbito ventral, em decúbito dorsal, né? Sentado, ó. Ó, um exercício super legal para as escápulas aí também, tá? Obviamente que eu estou fazendo sentado aí, mas ó, nós podemos fazer esse exercício também em pé. De repente, se você quiser trabalhar um equilíbrio desse teu aluno, você pode colocar algo embaixo dos pés dele, né? Trabalhando a propriocepção, além do exercício escapular propriamente dito, né? De ombro ali. Aí eu fiz uma variação um pouco menor, né, para aquele aluno que não consegue executar ele completo. Então você pode iniciar dessa forma e depois fazer da forma que está o exercício anterior. Esse daqui, ó, que é ótimo para você fazer uma mobilização da cérvico-torácica ali, tá? É muito bom para a gente fazer essa mobilização, acaba sendo bem gostoso. Só tome um pouquinho de cuidado para aquele teu aluno que tem alguma patologia de ombro. Aí pode ser que não seja tão adequado assim para ele. Tá? Caso contrário, pode executar. É muito gostoso de fazer esse exercício aí. Dá pra gente fazer ele até o próprio aluno colocando as mãos no teu ombro, e aí ele faz assim, coloca a mão aqui em cima e você puxa o teu aluno à frente. Numa próxima oportunidade eu vou mostrar isso para vocês. Dentro lá do Viva de Pilates a gente tem isso, tá? Esse daí, ó, um movimento também, tá? Eu tô fazendo com uma inclinação, mas você pode fazer ele ali praticamente em decúbito dorsal, né? Fazendo uma prancha, agora fazendo de forma unilateral, que deixa o exercício mais pesado, mas ali com uma inclinação para facilitar um pouquinho. Se o meu aluno não consegue fazer dessa forma, eu posso fazer ali com apoio das mãos na parede também, tá? Fica mais fácil.
Aí para a gente fazer um pouquinho de mobilização da torácica, lembrando que a mobilização torácica ela é mínima, porque eu não consigo ter uma extensão da minha coluna torácica, tá? Essa flexão dos braços aqui na adução horizontal é para aqueles alunos que quando ficam nessa posição começam a sentir um formigamento no braço. Então, se tiver uma radiculopatia, ou às vezes um aluno que tem algum problema no ombro, quando ele faz esse movimento aqui, ele vai diminuir. E aí eu vou encontrando os pontos mais dolorosos ali, né? Então você vê que eu coloquei um pouquinho mais embaixo, ali praticamente na transição entre tóraco e lombar, né? Aí eu vou levar esse rolo mais acima, para ele ficar mais próximo de cervical também, tá? Então, são sugestões de exercícios aí para você, tá bom? Ó, e ali eu estou aproveitando e fazendo também aquele exercício da C1 e C2, tá? Para um aluno iniciante, ele não vai conseguir fazer esse movimento aí. Por isso aí é legal que você faça aquele primeiro exercício que eu mostrei lá no início para você, tá bom? Aqui ainda outros exercícios que a gente pode fazer, né? Para a gente trabalhar as mobilidades, também acaba trabalhando as escápulas. Lembrando que o teu aluno com dor não vai ter uma amplitude de movimento tão grande, né? E não é essa a ideia. A nossa ideia é que ele comece a mobilizar aos pouquinhos, e ele vai perdendo o medo da dor em relação aos exercícios, aos movimentos, tá bom? Conforme ele vai estabilizando aí a cervical, estabilizando a torácica, as escápulas, ele vai melhorando o quadro de dor dele, vai diminuindo a dor dele lá na EVA, e aí a gente consegue ir adequando os exercícios para ele, tá? Aí eu vou mostrar um outro exercício também que a gente pode fazer, a protração e retração dos ombros. Estou fazendo deitado porque eu estou pensando naquele meu aluno que está iniciando agora, mas dá para fazer ele também em pé, né? Não só ali, mas como no próprio Reformer dá para fazer ele no Cadillac também com molas, né? E no Reformer é o carrinho que vai se mover, e aí dá para você utilizar de outras coisas também. Então aqui são apenas sugestões de exercícios, tá bom? Aqui, ó, um outro exercício que é super legal, para você trabalhar somente a estabilização e ficar sustentando ali por 5, 10, 20, 30 segundos, né, com uma tensão. Lembrando, óbvio, que aqui já é uma pessoa que já está um pouquinho mais de tempo nesse trabalho com você, né, então não é um cara que está num quadro agudo. E aí mostrando também, fazendo o movimento, né, de extensão e volta na flexão. Então, além de trabalhar a estabilização, estou trabalhando também força de toda essa musculatura aí envolvida. Fazendo ali alguma outra adaptação, né, podendo associar a membro inferior, né? E aí a gente acaba trabalhando até lombar ali também, tá? Quero mostrar ainda aqui para vocês que dá para a gente fazer, ó. Ali eu coloquei, como eu estava sozinho muito rápido, eu acabei fazendo com a mola. A mola está extremamente pesada ali para mim, tá? O ideal é você iniciar com faixa elástica ali, que ela é mais leve, tá? Aí você consegue manter aquela estabilização da cervical. Mas aqui é só para mostrar para você que dá para você executar o exercício, mantendo a estabilização lá atrás, né? Tá vendo? Aqui sozinho é difícil de você colocar isso na cabeça, acertar os movimentos, tá? Então o que eu quero mostrar ali para você é o que dá para você executar ali. Obviamente, com o seu paciente, é você que vai colocar tudo isso nele. Então dá para você fazer uma remada baixa, fazer uma remada alta, né? Aqui você percebe que já melhorou o posicionamento da minha cervical, porque eu coloquei uma mola um pouco mais leve, tá? Ali fazendo o uso de um anel flex, né? Apertando uma bolinha, ou com uma faixa elástica, né? E aí você vai fazer o movimento de abdução. Aqui também o rotador lateral, tá? Mantendo a estabilização ali da sua cervical e torácica. Outros exercícios que a gente também pode realizar aí, ó, tá? Agora na parte frontal também, né? Eu não tensionei aí, mas é só para você visualizar que dá para você realizar, tá? Essa parte aí é necessário que você faça com uma mola ainda mais leve, tá? Se não for com uma mola, adapta ali o elástico ali para ele, tá? E aí você pode fazer a protração e retração da escápula, fazer exercícios, né, para peitoral. E nesse ponto aí, quando você está segurando e travando, você ainda vai estar trabalhando também os seus abdominais ali, né? Até o psoas ali acaba sendo trabalhado nessa posição, tá bom? Então aí tem vários outros exercícios que dá para vocês fazerem aí, ó. Esse exercício que é muito legal, tá? Que a gente vai trabalhar toda a excursão da escápula e mantendo um pouquinho de tensionamento na mola. É um exercício extremamente pesado e difícil, tá? Não é um exercício fácil, não. Aí também para a gente mostrar, né, de forma lateral também, coisas que dá para a gente fazer. Pode ficar só com a cervical ali apoiada, né, fazendo a resistência, como também você pode trabalhar mais essa parte do membro superior junto. Então você vai trabalhar todo o seu tronco, tá?
Percebe que aqui, ó, eu já demonstrei para vocês aí uns 15 exercícios, tá? E em cima disso, em cima daquele raciocínio clínico que eu tentei passar para vocês aqui, eu tenho certeza que você pegou, você vai conseguir executar outros exercícios, muito mais exercícios, além desses que eu estou passando para você, tá? Então, veja como é importante que você tenha a compreensão do raciocínio clínico, tá? Do que eu preciso e para qual parte eu estou trabalhando, tá bom? Isso é o mais importante de tudo. Isso vai diferenciar você dos demais profissionais. Isso vai fazer com que você seja mais valorizado no mercado do que outros profissionais, para que você não seja mais do mesmo. Ah, você vê que estava bem pesado aí, que eu fiz até, né? Fiquei super ofegante aí, tá? Então é isso que vai fazer com que vocês sejam diferentes dos outros profissionais. Então, ó, quando você entende esse raciocínio por trás de cada movimento, você deixa de reproduzir exercício e passa a atuar com segurança. Olha que frase importante para você essa, tá? O maior diferencial de tudo isso para você não é o Pilates, mas é como você usa o Pilates. Ou seja, se for só o Pilates em si, você entende que é simples, é fácil. É só você pegar e olhar exercícios e sair reproduzindo exercício, tá? É só fazer isso. Só que você não vai ter esse raciocínio clínico por trás de cada movimento, de como ele deve ser executado e o porquê deve ser executado, tá? Então o que eu quero falar para vocês agora, um resumo geral aqui. Aquilo que você aprendeu, né? O que nós aprendemos aqui? A ter o raciocínio clínico, o movimento correto, a biomecânica perfeita, né? Para adaptar os exercícios certos, para a pessoa certa, né? Perder o medo ali do que fazer, né? E entender qual que é o suprassumo da reabilitação cervical. Então, ó, o que você aprendeu aqui, você aprendeu sobre cervical de forma minuciosa. Agora, imagina você aprender isso para ombro, coluna lombar, para tornozelo, para grupos especiais como idosos, grávidas, as principais lesões ortopédicas, tá? Por isso, o Viva de Pilates veio para trazer isso para você, tá bom? Então, aqui, a nossa ideia não é vender um curso. Curso tem milhares de cursos por aí. Aqui o que a gente faz é uma metodologia comprovada, né, em cima dos principais artigos científicos. Então todos os exercícios têm um propósito ali, tá? A evolução e a diferenciação. Então você vai ter evolução de qual exercício é o iniciante, qual exercício é o intermediário, qual é o avançado, qual é bom para patologia A, patologia B, qual é contraindicado para isso, né? Então você vai ter um caminho todo estruturado para isso. Você não vai precisar levar 15, 20 anos para entender tudo isso, que foi o que eu levei, tá? Você já vai ter tudo isso de forma mastigada, tá bom? E vai ter aquela segurança clínica, né? De saber o que fazer com o teu aluno, com o teu paciente, né? Porque aqui a gente está englobando aqueles quase 20 anos de expertise trabalhando com fisioterapia esportiva, com pilates, né? Dentro do futebol, do tênis, com atletas profissionais, com atletas amadores, né? E com todo esse tempo e toda essa bagagem dentro do pilates, certo? Então, o Viva de Pilates ele foi criado ali para transformar profissionais comuns em profissionais valorizados, tá? Eu tenho certeza que a partir daqui você mesmo vai ter um mindset diferente aí, tá? Você já vai se autovalorizar e você se autovalorizando, as pessoas também vão valorizar o seu trabalho. E conforme você vai mostrando o seu trabalho, ele já vai falar, pô, esse profissional é diferente dos demais. Esse vale a pena todo o sacrifício que eu tenho de ir até ele, o valor que eu pago para ele. Então você vai se diferenciar dos outros profissionais em relação aos demais, tá? É isso que vai transformar você num fisioterapeuta, num professor de educação física de alto nível. E então, nesse momento, eu quero transformar você num profissional valorizado, que tem ampla segurança no que faz e se diferencia da maioria dos profissionais. Por isso, o Viva de Pilates, na formação completa, ele vai levar você ao ápice da profissão. Então vem comigo que eu quero mostrar por dentro o que você terá, tá bom? Você terá à disposição fundamentos do método Pilates, biomecânica aplicada, entendendo assim os diferentes públicos, as principais disfunções de ombro, como reabilitar, né, as adaptações e ajustes que evitam os erros comuns, as principais patologias de coluna, como reabilitar, como adaptar os exercícios para esses públicos, né, e outras patologias também, tá? Em mais de 400 exercícios divididos ali, em Barrel, Step Chair, Reformer, Cadillac, desde o nível iniciante, intermediário, avançado. Além disso, na apostila, tem uma explicação mastigada do início do exercício, transição do exercício, finalização do movimento, quais grupos musculares estão sendo trabalhados, quais as patologias indicadas e, principalmente, qual é a contraindicação daquele movimento. Além disso, possuímos as variações de cada exercício, podendo ser adaptado para públicos diferentes. Então, essa experiência é única no Pilates. Ele serve para profissionais que já trabalharam com Pilates, mas tem receio, tem medo, tem aquela
aquela dificuldade para estudantes que estão iniciando, se você é fisioterapeuta ou professor de educação física, e para você também, que já é profissional e deseja mudar de área, quer ter uma renda maior, quer ser mais valorizado, né, profissionalmente, essa experiência é para você. Então vem comigo aqui, ó. Então nós temos lá o nosso módulo, onde nós mostramos a parte prática, né, e o aluno ali começa a fazer os seus exercícios, tá? Além disso, nós temos aqui, né, no caso ali está mostrando o exercício de solo, e aí você vai acompanhando na sua apostila, vai vendo o nome dos exercícios, as variações e todos os grupos musculares que estão sendo trabalhados e assim por diante, tá bom? Além disso, o que mais nós temos? Vou dar um pause aqui, ó. Aí nós temos o seguinte aqui, ó. Bola e sua variação, Cadillac, todas as possibilidades e as aplicações dentro dele, né? Reformer, todos os exercícios, né? Desde o nível iniciante, intermediário, avançado, na Cherno, né? Também para trabalhar bastante força, estabilidade e todas as progressões dentro desse equipamento. No barril, né, como o pessoal gosta de chamar de barrel aqui no Brasil, né, o barrel. Tá? Além disso, temos os acessórios e as variações, principalmente com faixa elástica. Olha que legal aqui, ó. Tanto os de solo, né, como bola e os acessórios, já dá para você ir trabalhar, trabalhando com home care, por exemplo, né, ou personal pilates, tá bom? Você vai ter lá raciocínio clínico e as progressões que nós estamos gravando, que são módulos novos que a gente vai colocar aí para vocês, tá? As aplicações clínicas e o aprofundamento dentro da técnica, tá? Que vai transformar você num profissional diferente dos demais. Como você se tornar um profissional de referência no mercado. Então aí a evolução de vocês continua com mais módulos, mais coisas que nós temos aqui para você, tá bom? Se você se inscrever nas próximas 24 horas, você receberá um curso que deverá ser finalizado agora no segundo semestre, tá? Com novas atualizações, novos exercícios, explicações mais didáticas, linkando ali a teoria com a prática, tá? E o melhor de tudo isso, você terá acesso por 2 anos para você rever quantas vezes você quiser, tá? E aí você deve se perguntar, né? Pô, Camilo, mas isso deve custar uns R$3.500, ou numa promoção, uns R$2.800, R$2.500. Pois é, isso é o que o mercado está vendendo. Aqui, você terá um investimento de apenas 12 vezes de R$103, tá? Se você for calcular isso, ele custa menos de 2 pizzas por mês. Agora me diz, você trocaria 2 pizzas para se tornar um profissional premium? Hein? Se tornar aquele profissional valorizado, confiante e que sabe o que faz com os seus alunos? Lembre-se, são 20 anos de expertise anexados e comprimidos numa única experiência, tá? Além de todos os bônus e a atualização, né, que eu quero dar para vocês. Só essa atualização, ela tem um custo por volta de R$1.000 aí se você for fazer fora daqui, tá? Então, lembre-se, é apenas 12 de R$103, podendo ainda ser pagado por Pix, boleto, cartão parcelado e o melhor, você pode usar até mesmo 2 cartões, ok? E aqui eu quero mostrar para vocês como que funciona. Então o que você vai fazer? Vai entrar lá na Hotmart, né? Vai clicar no botão aí, vai se inscrever, imediatamente você vai receber um link, tá? Para você colocar seu login e senha. E assim você já acessa o seu curso. Ou seja, você já pode mudar a sua carreira hoje mesmo, começando a estudar já, logo depois de se inscrever, tá bom? Porém, essa condição ela não vai se repetir. Minha equipe quer deixar aqui por volta de 2 horas. E eu ainda vou definir com eles isso, o que a gente vai fazer com isso. Tá bom? Então, não se esquece, inscreva-se o quanto antes para você receber todos aqueles bônus.